Shalom. Eu gostaria de compartilhar uma pequena passagem bíblica com vocês. Está em João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. Vou ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa passagem bíblica é incrível. Ela registra o encontro da lei e da graça. Ela registra o encontro da hipocrisia e da sinceridade, do ódio e do amor. Um ponto interessante nessa passagem é que os fariseus, quando eles trazem a mulher pega em adultério, eles falam para Jesus que na lei Moisés mandam que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha a hipocrisia, a acepção de pessoas. Conversa fiada, é mentira, e Jesus sabia disso, mas não quis perder tempo retrucando isso. A lei diz o seguinte, na lei em Levíticos dizia o seguinte, que a mulher e o homem pegos em ato de adultério deveriam morrer os dois apedrejados, não só a mulher. Se eles pegaram a mulher em ato de adultério, onde estava o homem que estava adulterando com ela? Talvez estava até ali no meio dos que queriam apedrejar. A hipocrisia da lei ela é enorme, ela é tremenda. Talvez estava lá esse homem com a pedra na mão para apedrejar a mulher. Talvez, não estou dizendo que está escrito isso na Bíblia, mas a hipocrisia do ser humano é tão grande que talvez seria isso. Uma outra questão importantíssima dessa porção escriturística é que os doutores da lei, os fariseus, eles pegam essa mulher e colocam-na no meio, era o que a lei mandava, faziam uma roda de pessoas, todas com pedras na mão, prontas para executar a pena de morte. Os doutores da lei liam a sentença. Uma pessoa, era assim que era a lei, uma pessoa no meio dessa roda de pessoas tinha que dar um passo à frente e atirar a primeira pedra. Só que essa pessoa, segundo a lei, ela traria sobre si o peso daquela vida, caso essa pessoa fosse inocente. Então o que acontece? Jesus, como eles insistiram na pergunta, Jesus se levanta e diz: aquele dentre vós que não estiver em pecado, ele não pergunta aquele dentre vós que pecou alguma vez na vida, não. Aquele dentre vós que não estiver em pecado, que não estiver pecando, numa vida de pecado, atire a primeira pedra, dê um passo à frente e atire a primeira pedra. Ali era o encontro da graça e da lei. Era a lei acusando, era a lei expondo. O que a lei faz é isso. E nós muitas vezes
nós somos acometidos pelo espírito da lei. Nós queremos expor as pessoas. Nós queremos envergonhar as pessoas. Nós queremos que as pessoas que cometeram qualquer tipo de pecado, principalmente se for contra nós, que elas sejam extirpadas, que elas sejam destruídas. Isso muitas vezes é o nosso sentimento, é o sentimento do ser humano. Nós vivemos debaixo do jugo da lei. Depois de milhares de anos, nós continuamos vivendo debaixo do jugo da lei. Depois de Jesus dar o exemplo do amor, nós vivemos debaixo do jugo do ódio, da raiva, do rancor, da falta de perdão. Nós queremos ver o mal do nosso próximo. Se alguém nos fez mal, nós até oramos, ajoelhamos e dizemos para Deus: Deus, essa pessoa me fez mal. Cobra dela o que ela fez comigo. Eu fui humilhado. Mas e as pessoas que nós humilhamos? Será se no nosso dia a dia nós não humilhamos ninguém? Será se no nosso dia a dia nós não ferimos alguém, ainda que seja com palavras? Ainda que seja com um olhar, com uma atitude? Então nós sempre oramos e pedimos a Deus que cobre de quem nos humilhou essa humilhação. Mas esquecemos de pedir a Deus perdão pelas pessoas que nós matamos através de palavras, pelas vidas que nós destruímos através de uma palavra de derrota, de maldição e de desânimo que nós lançamos na vida de uma pessoa. O que Deus tem para nós é algo diferente. Deus não nos quer agindo de tal forma. O que Deus tem para a nossa vida é algo diferente. O que Deus quer de nós é que nós nos esvaziamos da nossa hipocrisia e passamos a agir com amor e sinceridade, como Jesus deu exemplo. Ali era a graça. A graça, ela não expõe. A graça, ela não destrói as pessoas na frente das outras, como a lei faz. E a graça, ela é mais eficaz. Não, peraí, rapaz, você está querendo dizer então que a graça é para viver em pecado? Pode-se pecar, pode viver de qualquer forma? Não, em hipótese alguma. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que a graça ela é muito mais eficaz contra o pecado. Enquanto a lei causa revolta, causa ódio, ela expõe, ela mata, ela destrói, a graça ela trabalha no eu da pessoa. Ela trabalha no consciente, no subconsciente da pessoa. Ela trabalha no coração da pessoa. A graça, ela despe a pessoa de todas as suas armaduras, as suas fortalezas. A graça, ela mostra para a pessoa com amor. Ela mostra através do amor que é possível haver uma transformação, que é possível haver novidade de vida e que é possível sim agir de forma diferente. Ao contrário da lei, a graça, ela traz para a pessoa muitas vezes até a tristeza no espírito dela, para confrontar essa pessoa e mostrar para ela que ali ela está errando, que ali ela está falhando. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que o Espírito de Deus faz, é isso que a graça faz. Jesus é a própria graça que quer nos transformar, que quer nos restaurar. Então, o que nós precisamos é largar a hipocrisia da lei, de julgar, de destruir vidas através de palavras e de julgamentos, e estender a mão em oração, e dobrar os joelhos em oração, e clamar pela vida das pessoas, e buscar a Deus pelas nossas vidas, para que haja realmente a transformação. E aí sim, começarmos a fazer aquilo que agrada a Deus, e não o que agrada aos nossos corações, que muitas vezes estão cheios de ódio, de rancor e de mágoa. Nós precisamos parar de apontar o dedo, de apontar os defeitos das pessoas, deixar de hipocrisia. A palavra de Deus diz que a justiça do homem
para Deus, ela é como trapo, ela é como um trapo de imundície. Que o coração do homem é demasiadamente inconstante, enganoso. A palavra de Deus diz que nós somos falhos e que aquele que pensa, não é aquele que está de pé, não. Aquele que pensa está de pé. Cuidado para que não caia. A Bíblia diz que 2 homens oravam. Um dizia: meu Deus, eu te agradeço por eu não ser igual àqueles pecadores falhos. E o outro homem dizia: meu Pai, me perdoa, porque eu sou pecador e falho, me perdoa. O próprio Jesus diz que bem-aventurado era aquele que dizia, que reconhecia que era pecador. O problema é que hoje está cheio de gente santa demais, que se acha santa demais. Eu não estou aqui defendendo pecado, dizendo que a gente tem que pecar, tem que viver a vida de qualquer forma, não. Eu estou dizendo que nós precisamos de parar de hipocrisia. Isso é hipocrisia. Todo ser humano é falho e fraco. Se nós estamos ou pensamos estar de pé, é porque Deus tem nos sustentado e tem nos abençoado. Para de julgar. Se você vê alguém usando droga, para de julgar quem está usando droga e agradeça a Deus pela vida de liberdade e de libertação que Ele te deu e tem te dado. Se você vê alguém no pecado, para de julgar. Deus não te chamou para ser juiz. Você não foi chamado, nós não fomos chamados para ser juízes, para julgar. Por quê? Porque nós não temos condições de julgar ninguém. Nós hoje julgamos alguém e amanhã a gente cai nos mesmos erros que esse alguém está cometendo. Porque nós somos falhos e demasiadamente inconstantes no nosso caminhar. Se Deus te sustenta hoje e amanhã e depois, é porque Ele quer te sustentar, é porque Ele quer te estender a mão. A Bíblia diz que a soberba, ela vem antes da ruína. Por quê? A pessoa começa a se achar santa demais. A pessoa começa a se achar quarta pessoa da Trindade. E aí é que vem a desgraça, é que vem o sofrimento. Por quê? Porque se acha santa demais, imaculada demais. Nós somos falhos, dependentes da misericórdia de Deus, dependente da graça de Deus, do amor de Deus. Nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada. Nós precisamos estender a mão para o próximo, parar de julgar, parar de criticar, parar de dar pedrada. Nós precisamos abandonar a hipocrisia, abandonar a lei e abraçar a graça, estender a mão, orar pelas pessoas. As pessoas precisam de uma mão estendida. Nós precisamos de uma palavra de vida e de vitória em nossos lábios, para levantar alguém, para transformar a vida de alguém e parar de jogar pedra, de atirar contra as pessoas, o nosso ódio, a nossa santidade hipócrita. Nós somos falhos, só existe um que não falha, o Todo-Poderoso. Deus não erra, não peca, não pode ser pego de surpresa, nunca errou, nunca falhou, nunca perdeu e nunca perderá. Mas quem somos nós para dizer alguma coisa e para achar que sabemos alguma coisa, se nós somos falhos, fracos e pecadores? E se pensamos que estamos de pé, é por causa da misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que escolheu a nós. Quando a gente vê um mendigo na rua, um bêbado, um jogado no chão, no lixo, no monturo, com a vida detonada, muitas vezes, na nossa hipocrisia, nós pensamos que aquele cidadão está daquele jeito é porque ele merece estar daquele jeito. E que se nós estamos limpos, com a roupa passada, com os dentes escovados, se não estamos fétidos
estamos bem alimentados, temos um lar, um chuveiro para tomar banho, é porque nós somos melhores que ele. Jamais, jamais. A vida é um mistério. Não se sinta melhor que alguém nunca pelas suas condições e pelo momento que você está passando. Ninguém sabe o dia da manhã. Aquele homem ou aquela mulher que muitas vezes está no chão, jogado, fétido, talvez um dia ele foi mais rico, vamos dizer assim, ou mais bem de vida que nós muitas vezes. Foi mais abençoado do que nós. Foi mais rico da presença de Deus do que nós. Foi mais rico de amor do que nós. Teve amor para dar e foi amado. Mas a vida, ela é complexa demais para a gente achar qualquer coisa e para a gente tirar qualquer conclusão. Tem uma palavra de amor para dar para alguém, de vida para dar para alguém. Talvez você olhe e você acha que não adianta. Adianta. Um dia desse, eu estava passando pela rua e vi um mendigo. Não estou aqui me exaltando, dizendo que eu sou alguém, porque eu não sou nada. Se eu fiz é porque o Espírito de Deus me incomodou e incomodou muito para que eu fizesse. E tinha um homem, isso tem pouco tempo, tinha um homem deitado na rua. E as pessoas, eu estava do outro lado da rua, e enquanto o moço preparava um açaí para mim, um suco de açaí, eu olhei para o outro lado e vi esse homem jogado no chão, bêbado. As pessoas passavam, meneavam a cabeça, ele estava sujo, maltrapilho, jogado num canto, encostado no canto da rua. Estava quase escurecendo e esse homem estava nesse canto ali, com um semblante de que estava destruído, detonado. Eu deixei o rapaz preparando o açaí e fui conversar com esse senhor. Eu cheguei e falei, boa tarde, eu posso conversar com o senhor alguns minutos? E ele começou a falar e disparou falando. Eu me assentei num canto perto dele e fiquei ouvindo o que ele dizia. E ele foi falando, falou. E eu percebi que ele estava muito cheio do eu ainda, muito cheio de muitas coisas ali, de se sentindo um pouco ainda, como se ele tivesse condições, como se ele estivesse em condições de dizer que ele era alguma coisa. E ele falava que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu fui deixando ele falou. Quando eu vi que ele tinha falado já o suficiente, eu falei para ele, ei, me escuta. Em nome de Jesus, me escuta. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Deus, eu estava no outro lado da rua, e Deus, o Espírito de Deus me incomodou e pediu para eu vir aqui te dar uma palavra. E Deus manda te dizer que Ele nunca tirou os olhos de você, que Ele tem novidade de vida, que Ele vai restaurar os teus sonhos, os teus projetos, a sua família, que Ele vai transformar a sua história. Só basta você acreditar, só basta você crer. Esse homem começou a chorar quando ele foi confrontado pela palavra de Deus, pela graça, não pela acusação. Eu não chamei ele de cachaceiro, eu não chamei ele de drogado, eu não chamei ele de mendigo, eu não joguei as falhas na cara dele, eu não disse para ele, você está nessa situação aí porque você não presta, jamais. O que eu disse para ele foi simples. Deus tem um projeto, um propósito, um plano na sua vida e Ele pode transformar a sua vida. Sabe o que eu ouvi da boca desse homem, com o rosto banhado em lágrimas? Eu nunca ouvi tais palavras na minha vida. Nunca ninguém me disse isso. Eu falei para ele, então ora comigo agora, então vamos fazer uma oração. E ali eu ministrei a palavra de Deus para ele. Ele reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu profetizei na vida dele que em nome de Jesus a situação dele será transformada, restaurada.
E Deus está trabalhando. E em nome de Jesus eu ainda o verei pregando o Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos falar da graça e não da lei. Nós precisamos estender a mão e orar. E não ficar amaldiçoando, falando mal. Nós precisamos estender nossa mão e abençoar e profetizar vida e vida em abundância. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Eu não estou aqui querendo dar uma de profeta, de pastor, de pregador, eu não sou nada. Quem sou eu? Eu sou caco sobre caco, sou um torrão de barro. Eu não sou nada, não sou ninguém, sou caco sobre caco, o vermezinho de Jacó sou eu. Mas Deus usa quem quer, a hora que quer, da forma que quer e quando bem entende. Não sou nada, mas Deus usa quem Ele quer. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Repito, não estou aqui querendo dar uma de pregador, de profeta, porque aquele que fala é o primeiro que ouve. A palavra, ela corta pelos dois lados. O ouvido mais próximo da minha boca sempre é o meu quando eu estou pregando, quando eu estou falando. Então, o Espírito de Deus primeiramente ministra a mim através da minha boca. Se tem uma repreensão, o primeiro a ser repreendido sou eu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos transforme, que Deus abençoe nossa vida, que Deus abra nossos ouvidos espirituais, que Deus coloque amor em nossos corações e nos levante para que sempre tenhamos uma palavra de vida e de vitória. A Bíblia diz que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Então, se você ganhar uma alma para Deus, você conseguiu ganhar mais que o mundo inteiro. Você é uma pessoa abençoadíssima e usada por Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Um abraço. Shalom. Glórias a Deus, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra, que Ele nos abençoe e continue nos transformando de glória em glória. Um abraço, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.